acordar. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no último dia de fevereiro, 28 de fevereiro, e nós vamos falar sobre o autismo e o TDAH, tá? E nós vamos falar sobre essas duas condições, mas com o auxílio do Wilson. Que ele nos ajuda a entender, que ele nos ajuda a compreender como é que se dão os estímulos, as abordagens pedagógicas dentro do cérebro do nosso aluno, que é o que a gente está buscando, conhecimento, para que a gente possa melhorar a nossa prática pedagógica. É lógico que a nossa prática pedagógica já é muito boa, já é muito eficiente, mas é importante que a gente busque conhecimento para aprimorar cada vez mais aquilo que acontece dentro do chão, né? Lá na sala de aula, aquilo que acontece todos os dias e que a gente acompanha no desenvolvimento das nossas crianças. Então, só em termos de nomenclatura, as crianças com TEA e as crianças com TDAH, elas são tidas como crianças atípicas. Então, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né? O que é o neurodesenvolvimento? É a forma como o cérebro se desenvolve. Então, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, tanto o TEA, que é o transtorno do espectro autista, quanto o TDAH, eles são condições do neurodesenvolvimento caracterizado como atípico. Então, as crianças ditas normais, porque de fato ninguém é normal, né, gente? Nem a gente, todo mundo é diferente, todo mundo tem suas particularidades, mas as crianças, né, típicas que nós temos na escola, aquelas que não têm uma condição, um foco, que a gente precisa colocar uma atenção maior, são as crianças classificadas como típicas. E as crianças que a gente precisa, né, ter um foco, ter um conhecimento, que requer um pouquinho mais da nossa atenção, são as crianças neurodivergentes, são as crianças atípicas. E hoje, então, nessa live, nós vamos falar sobre duas condições, que é o autismo e o TDAH. Ambas não são doenças, tá? São condições. E ambas são condições que a gente nasce e vai viver com elas. Então, não é assim, eu peguei autismo. Não, eu nasci autista. Eu peguei TDAH. Não, eu nasci TDAH, tá? Então, eu nasci e ao longo do meu desenvolvimento, eu fui manifestando as características. E aí, quais são as características do autismo e quais são as características do TDAH? O autismo tem um conjunto muito grande de características. Então, um autista nunca é igual ao outro. O que nós sabemos? Que o autista ele pode apresentar problemas com a linguagem, com a comunicação, com a interação social, que o autista ele pode ser verbal, pode falar, como ele pode ser não verbal, não se comunica. O autista, ele pode ter estereotipias, quando ele mexe o bracinho ou o corpinho para lá e para cá, ou o pezinho, ou ecolalia, que pode tanto ser um som, uma vocalização, quanto ficar repetindo uma palavra ou uma frase. Então, são manifestações diversas. Tem autista que não consegue fixar o olhar na gente. Também tem crianças autistas que não gostam muito do toque, tem uma resistência ao toque. Então, nós precisamos primeiro conhecer quem é a nossa criança com TEA, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu conheço ela, fica mais fácil de organizar as estratégias pedagógicas. O TEA, segundo o Manual Estatístico de Classificação de Doenças, ele é classificado da seguinte forma: ele é classificado em 3 níveis ou 3 graus, depende, tá?
Ora chama de 3 níveis, ora de 3 graus, mas é a mesma coisa. Mas imagina assim, ó, um arco-íris. A minha mão, ó, um arco-íris. O arco-íris tem muitas cores. E o TEA também tem muitas manifestações. Então, nós temos o TEA nível 1, que é aquele que vive, né, na sociedade, tem família, consegue trabalhar, tá? Que tem um nível de comprometimento menor, um nível de suporte, né, de um nível de dependência do outro muito baixo. Nós temos o nível 2 ou o grau 2, que aí precisa de um pouco mais de suporte para a realização das atividades da vida diária, e o nível 3, que é o nível mais severo. Esse precisa de auxílio. Muitas vezes, aqui no nível 3, estão os autistas que não falam, que não se comunicam, que têm essas estereotipias, que têm a ecolalia, que são mais impulsivos. Então, geralmente, dentro do ambiente escolar, estamos ali no dia a dia, mais com o nível 1 e com o nível 2. O nível 3 acabam sendo atendidos nos espaços especializados, como as APAES, tá? Mas isso varia de município para município. E o que, que nós temos, então, com o autista? Primeira coisa, nós precisamos entender que o autista, ele apresenta uma funcionalidade cerebral diferente das crianças típicas, tá? Então, vamos, então, entender um ponto importante da condição autística. Nós todos temos algumas células que ficam dentro do nosso cérebro, andando para lá e para cá, trocando informação entre uma parte colorida e outra, trocando informação entre um lado do cérebro e outro. São as células, as células nervosas, os neurônios, que ficam trocando informação o tempo inteiro de um lado para o outro, tá? Trocam aqui no cérebro e também descem pelo tronco encefálico e trocam com o resto do corpo. Então, trocam informação o tempo inteiro. Essas células, existe uma comunidade delas que chamam células espelhos. E essas células espelhos, elas são especializadas em interpretação do meio, do sentido das interações sociais. Então, essas células que sabem quando nós estamos num diálogo e a gente sorri, a gente está gostando da conversa, são essas células que fazem a interpretação quando a gente fica meio sério, que não está gostando da conversa, ou quando a gente chega perto de alguém naquele dia ruim que você já está com a cara fechada, né? Então, são essas células espelhos que fazem essa interpretação. E na criança com autismo, né, na pessoa com autismo, essas células têm uma funcionalidade diminuída. Então, o autista tem muita dificuldade para entender a informação, para entender o diálogo. Então, às vezes, ele é tido como uma pessoa sem filtro, uma pessoa que fala, né, sem muito jeito, que fala o que vem na boca, mas isso é fruto de uma funcionalidade do cérebro, especialmente dessas células dos neurônios espelhos, e que faz com que ele não tenha esse discernimento. E nós, professores, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com isso dentro do ambiente da sala de aula. Quando todo mundo falar sobre uma coisa engraçada, nós podemos frisar, né? Qual é a mímica facial que a gente faz quando está feliz? E aí reforçar isso com o aluno, reforçar com o grupo, né? E fazer a mesma coisa em outros momentos, quando o grupo está triste, quando o grupo está aflito, quando o grupo está eufórico, começar a falar, nomear essas emoções e pedir para que as crianças possam repetir. Percebam, a gente não precisa pedir isso só para o autista. É uma atividade que nós podemos fazer com todo mundo. E dá para fazer muita coisa interessante com isso. Dá para fazer um carimbo
rosto com isso, né? A gente pode passar um pouquinho de água no rosto e colocar um papel de seda, que aí marca o rosto, faz um carimbo. As meninas, a gente pode passar um batom para fazer um carimbo da boca quando está feliz. Os meninos, dá para colocar farinha na boca também e fazer uma marca no papel. Hoje em dia é difícil encontrar, mas existe aquele papel camurça. A galera que está aqui, a grande maioria da minha época, trabalhou com papel camurça. Então, se a gente coloca farinha no lábio da criança, um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, não ao ponto de virar cola, tá? Um pouquinho de farinha. Então, cola a farinha e dá para fazer marquinha no papel camurça. Um papel camurça preto, por exemplo, aparece bem o carimbo. E é uma forma de ensinar sobre a emoção. Todas as vezes que a gente vai ensinar alguma coisa e que passa pelo corpo, a chance daquele conteúdo ficar retido na memória é muito maior. Crianças que não conseguem aprender, por exemplo, matemática, e se você traz para o corpinho dela, para o dedo, né, para a mão, para os membros, fica mais fácil para ela aprender. E a criança com autismo também é a mesma coisa. O que acontece no autista? Geralmente, porque eu estou tendo cuidado de falar geralmente, porque nem todo autista é igual, né? Eles são diferentes. Então, geralmente, existe muitos autistas que têm a informação sensorial maximizada e a informação motora mais lerda, mais lenta. Ou seja, por isso que eles ficam irritados diante de barulho, porque um som pequenininho fica um som grande. A acurácia da informação auditiva é melhor para eles. Existe uma teoria que diz até que os neurônios deles que fazem a interpretação sensorial são 20 vezes mais rápidos que o nosso. E esses neurônios, eles ficam mais excitados com a informação do que os nossos. Então, por isso que muitos autistas, eles têm um sério incômodo com o som. Então, tá aí a importância, ó, quando for fazer uma atividade mais barulhenta com a sala, né, verifica se a ADI, se a ajudante de sala, pode dar uma voltinha com o autista lá fora, para que ele não fique exposto a esse ruído, porque, de repente, esse barulho pode incomodá-lo, e aí ele pode ficar impulsivo, talvez até agressivo. Por quê? Porque é algo que incomoda demais. Tem autista que até coloca a mãozinha assim, ó, no ouvido. Tem uns que não ligam, mas a maioria, né, acaba não gostando, não suporta ruídos. E a importância de você trazer o autista dentro da sala, da organização da sala, para um espaço que fique perto de você e para um espaço em que a atenção não fique assim, ó, focal nele, mas que a atenção possa ser distribuída pela sala. Tenta colocar ele em uma das pontas, porque é importante, se ele tem uma cuidadora, se ele tem uma auxiliar de sala, se ele tem uma UDI, se você coloca em uma das pontas, não fica tão evidente que só ele que precisa de ajuda, né? E coloca a ajudante do lado, nunca na frente dele, porque na frente está você que é professora. E ó, o capricho, batom, falar olhando para ele, de forma que ele possa fazer também a leitura labial. O autista, por conta das células espelhos e de um outro grupo de células também, as células grid, as células Placer, que são células de lugar, eles tendem a apresentar uma dificuldade na informação visoespacial. O que é isso? É quando a gente olha para o espaço e precisa se organizar nesse espaço. Por exemplo, ele chega na sala de aula, o quanto ele precisa se movimentar até sentar
na carteira dele. Diante do material pedagógico que o professor traz para a aula, seja um jogo, livros diversificados, qual é a organização do corpo dele para chegar até esse espaço determinado e cumprir aquela atividade. Outro ponto é a organização no próprio caderno. O caderno é informação visoespacial. Por quê? Porque a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, precisa ter uma organização muito grande dos olhinhos. E os olhos do autista, nem sempre, eles são dirigidos para a gente. Um estudo feito fora do Brasil verificou o seguinte, que o olhar do autista, ele tende a ser desfocado para o lado esquerdo. Então, observa o seu aluno, né? Observa se ele está te olhando, observa se você capturou os olhos dele. E quando a gente captura os olhos do nosso aluno, a tendência é que ele aprenda. Por quê? Porque os olhos são os órgãos da atenção. Nilza, aí, obrigada, querida, estava dando um pouquinho de eco. Então, os olhos, eles são os órgãos da atenção. Ninguém aprende se não estiver olhando. Então, o nosso aluno precisa ser capturado, a gente precisa pegar a atenção dele. E o autista também. Não dá para a gente ficar assim, ó. Por exemplo, o autista, vamos chamá-lo aqui de Enzo. Não dá para falar, Enzo, olha para o olho da professora. Aí passa mais um pouquinho, Enzo, olha aqui. Enzo, agora tem que olhar no olho da professora. Quanto mais você dá esse tipo de instrução, mais você afasta o autista. Primeiro, porque pode falar muitas vezes alto e esse som pode incomodar. Você precisa capturar os olhos dele. Como? Mostre alguma imagem que seja interessante, mostre alguma coisa que ele goste, faça uma atividade, sabe, atividade de tiro ao alvo, atividade de boliche, coisas que os olhos precisam dar a instrução certa para ele ter condições de cumprir a tarefa. Então, você está recrutando o olho dele de uma forma indireta e não de uma forma direta, né? Porque se você fica chamando toda hora atenção para ele olhar para você, a chance disso, de fato, acontecer é mínima. Então, vamos buscar recursos indiretos para que isso vire uma situação habitual e o autista possa olhar para a gente. Se ele olha para a gente, o que nós temos? Nós temos uma garantia que ele pode aprender. Mas se ele não olha para a gente, o que nós precisamos fazer? Precisamos montar atividades para, capturar os olhos dele. Não adianta teimar e falar, ele não olha, mas ele está aprendendo do mesmo jeito. Não, não é assim. O cérebro, ele é extremamente inteligente. Ó, minhas tampinhas estão aqui justamente para a gente não esquecer dessa informação. Essa é uma informação valiosa. As tampinhas estão aqui para nos lembrar que os olhos são os queridinhos do cérebro. O cérebro adora aprender com a informação visual. E é assim que se faz o processamento. O olho, né, captura o professor, foca no professor, concentra-se no professor, e aí cria-se um estado atencional no sistema nervoso, a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, e é como se ligasse o corpo para aprender, tá? Quem foi que disse isso? As pesquisas em neurociência, cuja área da neurociência cognitiva, especificamente a neuroeducação, traz esse tipo de informação para a gente. Então, os pesquisadores, eles já descobriram que nós aprendemos quando olhamos. Então, quando olhamos para o professor, estamos prontos para aprender. Imagina, nós chegamos dentro de um quarto agora à noite e ele está escuro.
quando a gente liga a lâmpada, acende-se a luz e a gente consegue ver tudo que tem. Se a gente entra no quarto com tudo escuro, a gente tromba no armário, tromba na cama, né? Não acha nada. Mas se a gente entra dentro do quarto escuro com a luz acesa, a gente sabe exatamente o que fazer e aonde buscar aquilo que a gente quer. Com a aprendizagem, a mesma coisa. Não adianta colocar as coisas dentro de um quarto escuro, sem ter atenção. É preciso ter atenção do aluno para que a gente possa colocar as coisas organizadas dentro do cérebro da nossa criança. Isso, gente, tanto a criança típica quanto a criança atípica, tá? Não é só o autismo, TDAH, dislexia, outras condições também. Sempre organizadinho. As nossas estruturas de aula não precisa ter um volume imenso de conteúdo. A gente precisa, assim, ó, seleciona que conteúdo será hoje. 1, 2, no máximo 3. Vamos devagar. Nossa aula, o início da nossa aula é a parte mais importante de toda a aula. O início da nossa aula é a hora de capturar a atenção, de colocar motivação, de trazer interesse para o nosso aluno. O meio a gente desenvolve. E aí a importância da gente desenvolver o meio da aula e produzir alguma coisa. Vamos produzir um desenho, vamos produzir um texto, vamos produzir uma escultura, vamos produzir um teatro, vamos produzir uma paródia. Faz-se necessário produzir alguma coisa, colocar esse corpo em movimento. E o final, a gente faz o desfecho com o nosso aluno. Olha, hoje nós aprendemos sobre isso, isso e isso. Pronto, fechamos a informação. Com a criança autista é a mesma coisa. Fechar a informação com ele sempre, né? Tanto a criança típica quanto a atípica precisa de direcionamento. A gente precisa dar um norte, porque senão ela fica perdida. E dentro dessa conversa de norte, eu quero iniciar com vocês sobre o TDAH. O TDAH ele pode ser um tipo impulsivo, desatento e interativo. Ou pode ser as três coisas juntas. Mas o que a gente precisa? A gente precisa também conhecer o nosso aluno. Sempre. O primeiro passo é conhecer o nosso aluno. O TDAH, pessoal, diferentemente do autismo, ele precisa tomar medicação, tá? O autismo nem sempre toma remédio. O autismo só toma remédio quando ele é muito agressivo ou quando ele tem problemas para dormir. Caso contrário, não toma-se remédio. São as próprias terapias que ele vai fazer com a fono, com a psicóloga, né, com a rede de apoio, porque uma criança com autismo não é só ir para a escola, ela também precisa ser atendida por outros profissionais para ajudar nessa situação comportamental, para que ele possa cada vez mais estar bem com ele e com o meio. E a criança com TDAH, o que ela precisa? Precisa tomar remédio. Mas aqui fica um ponto. Geralmente, o TDAH, ele começa a se manifestar de uma forma mais enfática na idade escolar do ensino fundamental. Por quê? Porque é no ensino fundamental aonde vai precisar mais da atenção e da concentração para olhar o que está na lousa, para fazer as devidas cópias, tá? Então, é aí que chove TDAH. Antes disso, na educação infantil, a gente tem hipóteses, né? Essa criança que não para, essa criança muito impulsiva. Então, nós temos hipóteses que ela seja uma criança com algum transtorno, né? Com a desatenção, hiperatividade ou com a impulsividade de uma forma um pouco mais acerbada. E o TDAH, então, toma-se remédio para regular o nível de dopamina no sistema nervoso. A dopamina é um neurotransmissor
E ela tem, ó, aqui dentro do meu cérebro, ó, eu abri o meu cérebro, tanto desse lado quanto desse. Essas estruturas aqui chamam sistema límbico. E essas estruturas que cuidam da memória, que cuidam da nossa emoção, tá? E aqui eu vou fazer, ó, eu vou me aventurar, viu, gente? Fazendo um, umas, uns traços, ó, azuisinhos, tá vendo? Eu fiz aqui um circuito. Esse azul é o circuito de dopamina. Então, a dopamina, ó, passa bem perto da área amarela, que é a área do juízo, aquela área que eu brinco que é a do juízo, viu, Rô? E é a área que cuida do planejamento, da atenção, da organização, da estratégia. Então, a dopamina, ela tem um caminho certo para andar dentro do nosso cérebro. Isso daqui que eu fiz, o circuito chama circuito de recompensa, tá? A gente já ouviu falar sobre isso. Esse circuito de recompensa, por exemplo, é aquilo que nos motiva a fazer as coisas. Um exemplo muito prático. Nós estamos agora cada vez mais nas redes sociais. A gente posta uma foto, um monte de gente curte, a gente fica animado. Aí a gente vai lá e posta outra. Por quê? Porque é o sistema de recompensa. A gente quer que as pessoas gostem, quer que as pessoas curtam, né? Então, esse é o nosso sistema de recompensa. Quando você coloca uma roupa e alguém fala assim para você: nossa, você ficou tão bonita com essa roupa, essa cor ficou bem em você. Por que isso? Porque, ó, ativou o sistema de recompensa. Aí a gente quer sempre pôr aquela roupa. Se tem um momento especial, você já fala, ai, vou colocar aquela roupa, né? É o nosso sistema de recompensa. No TDAH, esse sistema, ó, sofre uma alteração. E aí toma remédio para melhorar a qualidade e o funcionamento desse sistema. Contudo, o remédio não faz milagre sozinho. Ele melhora a condição dopaminérgica, mas nós precisamos fazer algumas intervenções para melhorar a vida desse TDAH. Por exemplo, TDAH, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele pega uma coisa para fazer, depois ele pega outra e ele não termina. É um monte de coisa. E ele, às vezes, tem pouca motivação para fazer as coisas. E isso, gente, não é porque ele é preguiçoso, porque ele é mal educado, porque ele é birrento, não é. É porque ele não consegue se organizar. O cérebro dele, ó, aqui tá na parte de dentro, mas logo aqui, ó, é a parte amarelinha, a parte do planejamento. Então, o cérebro dele tem uma dificuldade nessa área amarelinha, que é o lobo frontal, para se organizar. Ele tem dificuldade para pensar o que é que ele faz primeiro, o que que ele faz depois e como ele finaliza. Então, uma ótima abordagem para a gente com TDAH é ensinar a ensinar com que ele se organize, tá? E aí, lembra que eu disse que a gente precisa passar pelo corpo? Que quando a gente passa pelo corpo fica mais fácil? Então, crie mecanismos para ele se organizar. Se você falar para ele organizar a sala de aula, ele não vai organizar, porque é grande, ele se perde, ele nem sabe o que ele vai organizar primeiro. Então, pegue uma caixa, ó, uma caixinha, coloque algumas coisas dentro dessa caixinha, peça para ele organizar uma caixinha, uma coisinha pequena. Se ele não conseguir se envolver para organizar essa caixinha, começa com ele. Organiza por cor, organiza por nível de utilidade as coisas que tem aqui nessa caixinha, né? O que é da escola, o que é da casa, organiza por tamanho, por texturas. Pega uma caixa de sapato, joga lá dentro dessa caixa de sapato peças de jogos, tabuleiros, sabe? Pecinhas de xadrez, pecinhas de dominó, pecinhas de jogo da memória, são todas diferentes. E peça para ele separar em 3 montinhos. Se ele não conseguir, senta junto com ele, mostra para ele. Assim, ó, tá vendo essa pecinha? Essa pecinha nós vamos colocar aqui. Tá vendo essa do xadrez? Nós vamos colocar de pezinho aqui, ó. Vamos fazer uma filinha? E aí você vai mostrando, mas com coisas concretas.
concretas. Quanto menor a criança, mais necessidade do concreto ela tem, tá? E se essa criança é maior, você pode fazer outras inserções com ela. Ó, agenda é uma ótima coisa para fazer com a criança de TDAH. Planner, traz um planner, ó, uma folhinha diferente da do caderno, faz junto com ele, monta com ele uma sequência. Você pode fazer com ele, sabe aquela tempestade de ideias, né, que a gente faz, que a gente coloca um termo no centro e puxa várias setinhas sobre o assunto? A gente pode fazer aquilo sobre a vida dele, pode fazer aquilo sobre a compreensão que ele tem diante da matemática. Vai junto com ele, ó, na matemática. Se o autista era Enzo, nós vamos chamar o TDAH de Gabriel, tá? Mas, ó, está no masculino porque foi espontâneo, mas pode ter tanto meninas autistas quanto meninas TDAH também, tá? Então, vamos usar a Gabriela, que vai ficar melhor e, né, mais distribuídos. Você vai junto com a Gabriela. Gabriela, na matemática, você já sabe fazer conta de mais? Sabe. Então, dá aí um certinho. Você já sabe tabuada? Não, então vamos fazer um xizinho. E você vai junto com ela, mostrando aquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe. Checklist. Vamos fazer um checklist? Primeiro com coisas que falam com ele, com coisas que sejam significativas. Checklist daquilo que você gosta. Checklist dos seus amigos. Quem são os seus amigos? Pede para ele listar. Checklist das palavras que ele gosta de escrever. Checklist das palavras que ele conhece, que ele escreve bem. Nós podemos fazer infográficos também, né? Criar um gráfico de pizza e mostrar para ele, olha, com esse gráfico de pizza, quando a gente corta aqui na metade, ó, o que nós temos? Nós temos um todo, metade é uma coisa e metade é outra. 50% é uma coisa e 50% é outra. Então, você vai dando essas representações para que ele consiga se organizar ao ponto de se planejar para entender aquilo que você está falando. O TDAH, geralmente, é uma condição que a hora que vai investigar, o pai também é TDAH, a mãe também é TDAH, tem um traço hereditário muito grande. Então, é muito comum a criança ser diagnosticada com TDAH e a mãe fala para você, professora, a senhora acredita que ele é igualzinho a mim? Eu também era desse jeito. Então, existem muitos pais subdiagnosticados que não receberam o diagnóstico. Então, a importância da gente olhar para tudo isso, né? Tanto TEA quanto TDAH, gente, a escola não vai tirá-los dessa condição. A escola não vai fazer com que eles deixem de ser autistas ou com que eles deixem de ser TDAH, não é isso. Mas a escola vai ajudá-los a ter uma maior compreensão de si e entender como é que eles aprendem. E a partir daí, eles vão se relacionar melhor com eles mesmos e com o meio. E eles vão ter condições de desenvolvimento, né? O TDAH, às vezes, gente, precisa de um tempinho, precisa dar uma voltinha lá fora. Não é frescura. Às vezes, quando você vê que ele está muito inquieto, você mesmo pode falar para ele: ó, Gabriela, dá uma voltinha lá fora, vai lá tomar um pouquinho de água, ou crie uma necessidade. Gabriela, busca um pouquinho de água para a professora, né? Quando chegar, agradeça. Gabriela, você pode buscar um livro na biblioteca? Então, você está criando uma necessidade. Quando você percebe que o TDAH está inquieto, impulsivo, você cria uma necessidade para que ele realize alguma atividade fora dali para recuperar a atenção e a concentração e voltar. O TDAH precisa ficar perto de você, professor, tá? No mapa geoespacial da sala, coloque ele sempre pertinho de você, sempre, na primeira carteira e pertinho de você, porque a melhor forma
dele entender a sua instrução, né? Você vai estar com os olhos nele, lembra dos olhos e da importância dos olhos para que eles possam aprender? É isso. Então, você vai estar com os olhos nele e ele com os olhos em você, e a capacidade dele entender aquilo que você fala. Se de repente ele não compreendeu o que você está falando por falta, né, de condições cognitivas, cognição, ó, funções cognitivas moram nessa área amarelinha também, que é a função cognitiva, atenção, concentração, alguns aspectos da memória, né, planejamento, organização, pensamento, tudo isso mora nessa área amarela, que é a área responsável pelas funções cognitivas, tá? E um filetezinho, ó, hoje eu perdi a dó do meu Wilson, hein? Tô fazendo vários desenhos aqui para vocês, hein? Ó, vocês sabem que o Wilson é o meu queridinho, né? Eu tenho um Wilson que eu rabisco, eu tenho um Wilson que me acompanha em todas as viagens, eu tenho vários Wilsons. Então, esse filetezinho aqui, ó, aqui é onde está meu dedo, esse filetezinho é o responsável pelas funções executivas. Funções executivas são as funções mais nobres que nós temos. O nosso circuito de recompensa, né, está na função executiva. A nossa capacidade de filtro, de modular a nossa fala conforme a necessidade do meio, está nas funções executivas. Seguir as regras da sociedade, se colocar como cidadão de forma, né, política e solidária, está também nas funções executivas. Então, essa área aqui, ó, maior do cérebro, essa área maior, é responsável pelas funções cognitivas, que é onde o TDAH tem dificuldade. Memória, atenção, concentração, organização, planejamento, pensamento matemático, síntese, tudo aqui. E aqui na frente, o filetezinho, né? Como se fosse mais próximo da nossa testa, mas é lá dentro, né? Lá debaixo do osso, mora as funções executivas. Na realidade, não é o cérebro, o tecido que é responsável por essa área, é o conjunto de células, de neurônios que habitam essa área e que são os responsáveis por esse tipo de informação. Mas os neurônios que estão aqui, eles moram aqui, mas eles trocam informação com o pessoal aqui de trás. E também trocam informação com outras áreas, tá? Eu costumo dizer que os neurônios são células fofoqueiras, que elas saem espalhando notícia pelo cérebro todo. E elas fazem viagens. Sai do cérebro através do tronco encefálico, passa pela medula espinhal, vai na mão, vai no pé, volta, vai nos nossos órgãos. Toda a dor que a gente sente, por exemplo, não é no órgão ou no membro. Toda a dor está aqui, no nosso cérebro, numa regiãozinha, ó, que fica mais ou menos no meio mesmo, que não está representada aqui, que é o tálamo. Chega essa informação de dor no tálamo, e o tálamo gerencia a dor, manda, né, os neurônios responsáveis por aquela área específica fazer a interpretação daquilo que está sentindo. Então, o cérebro é o nosso grande comando, é nele que as coisas todas acontecem. E nós, enquanto professores, precisamos entender isso para quê? Para adequar aquilo que a gente faz na sala de aula. Por exemplo, agora a gente já entendeu que o TDAH, ele não é mal educado, é uma condição do cérebro dele. É uma condição do cérebro dele, né, da falta de dopamina que deixa ele sem motivação. E o que que eu vou fazer com a motivação dele? Como que eu vou puxar ele para cima? Eu vou apresentar para ele o passo a passo. Às vezes eu dou uma lista de conta para ele e ele olha aquela lista, ele não sabe nem por onde começar. Então, no TDAH, eu posso dar uma lista menor, eu posso fazer um conjunto menor de contas para que ele possa dar conta, para que ele não
olhe aquele monte de conta e fala, meu Deus, eu não vou fazer isso nunca. E isso faça com que ele fique procrastinando, que é aquela coisa, vou começar, mas não começo, vou fazer, mas não faço. E isso vai deixando também a autoestima do TDAH lá embaixo. Então, ninguém consegue aprender com baixa autoestima. Então, trazer, ó, o que é que ele pode fazer? O que é que ele dá conta de fazer? Né? E dar luz para o que ele faz de melhor. E aí, sim, a partir dessas amarrações, isso é motivação de qualidade. A gente vai melhorando a rotina da sala de aula e vai fazendo com que ele possa aprender mais. A Elisângela disse assim, ó, tem uma criança com TDAH e hoje na atividade com o quebra-cabeça foi um momento que ele se acalmou. Olha que legal, Elisângela, ótimo relato. O que acontece no quebra-cabeça? Se às vezes ele fica muito eufórico, não consegue fazer, né? Não consegue se concentrar, mostra para ele como é que ele começa o quebra-cabeça. Mostra o finalzinho, lá onde tem um vértice, para que ele possa colocar as peças e vá contando para ele. O que você tem que fazer aqui? Ó, qual o desenho dessa peça? Vamos encontrar um desenho semelhante na mesa? Passa a mãozinha dele. Passa a mãozinha pela peça para que ele possa sentir e vai ensinando ele a buscar peças iguais através do tato. Isso ajuda muito. Também mostra para ele visualmente, né? Na imagem, a última parte aqui, ó, termina no vermelho, você vai ter que achar alguma coisa vermelha na outra pecinha para encaixar. Vai dando dicas. E quando você acerta, ele se acalma e consegue fazer. Elisângela, ó, uma ótima abordagem e seu aluno conseguiu fazer. Parabéns. A Isabela, quando o aluno com TDAH tem agenda, mas esquece dela e se perde na própria agenda, o que fazer? Ó, tenha folhas com você de agenda, que você possa fazer de agenda, tá? Você mesmo, ao invés de deixar essa agenda do ano todo com ele, talvez aquilo está apavorando ele. Trabalha com agenda semanal, pega várias folhas e faça agenda semanal para ele. Pequenos livros. Começa assim que aos poucos ele vai ter esse entendimento da agenda, que é por semana, que é devagar, e aí sim ele vai pegar a agenda grandona do ano e vai começar a manipulá-la de forma que ele entenda. Ó, o fato dele esquecer é porque a agenda grande não faz o menor sentido para ele. Então, quebra. Se é muito grande o conhecimento, quebra. Quebra, fragmenta em partes pequenininhas para que ele possa entender. De repente, Isabela, uma semana para ele é muito. Então, tente fazer diário. Faça a agenda diária. Ele veio com você segunda-feira. Se é segunda-feira de manhã, compõe com ele a segunda-feira à tarde, tá? Depois, terça-feira, ele está com você de manhã, compõe com ele, escreve junto com ele terça-feira à tarde o que ele vai fazer. E na sexta-feira você grampeia tudo e mostra para ele, olha, segunda você fez isso, terça você fez isso, quarta você fez isso, até que ele possa se organizar. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de abordagem, fragmenta, eles são rápidos, eles entendem rápidos, tá? Não fiquem pensando assim, meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso pelo resto do ano. Não, não pensem, eles são rápidos. Quando eles acham, sabe, o fio da meada, eles vão embora. A gente só precisa achar o fio da meada com eles, achar onde é que está a ponta desse novelo. Quando a gente acha, fica fácil e flui, tá? Elisângela, é um prazer e eu estou à disposição, viu? Não só aqui no grupo, no privado, o que vocês precisarem. Eu vi que as meninas também escreveram sobre o autismo, então agora eu vou voltar um pouquinho nas questões do autismo. A Elisângela disse: estou com uma criança TEA de 3 anos verbal, estou
como psicopedagoga em um serviço separado da escola, aqui na minha cidade, Pitangueiras. Elisângela, você sabia que eu não saio de Pitangueiras? Então, a gente precisa marcar um café, viu? Eu vou sempre em Pitangueiras, meu marido trabalha aí. E olha, o que que é isso, Elisângela? Ó, essa criança que não é verbal, vamos acionar a rede de apoio. Ela já está na fono? Precisa ir para a fono, tá? Para começar a fazer exercícios especializados que a linguagem aconteça. Gente, a linguagem, ela depende daquilo que a criança ouve. Então, vamos aumentar o repertório da criança e estimular que essa criança comece a se aventurar a falar. Para isso, a gente pode usar o espelhinho para ela ver o movimento da boca. Nós usamos ainda o batom para ele ver, né, toda a mímica facial que a gente faz quando a gente fala. Nós utilizamos também os jogos de rima. Fala assim, ó, com ele, várias palavras que rimam. Hora que você falar uma palavra que não rima, vê se ele faz alguma expressão. Será que ele entende que é diferente, que não é? Outra condição importante, fazer a audiometria. Às vezes a criança não fala, tá? Porque ela não está ouvindo direito. Então, a importância da gente ter esse olhar mais distribuído, um olhar em rede. Uma criança, gente, de até 3 anos de idade, ela está na primeiríssima infância. Então, de 0 a 3 anos de idade, ela está na primeiríssima infância. E a primeiríssima infância demanda que a educação trabalhe junto com a assistência social e junto com a educação. Então, essa criança precisa ser olhada por essas 3 esferas. E a gente precisa buscar mecanismos para conseguir, né, com que ela se desenvolva. Então, se a gente tem a certeza que ela está escutando bem, então é estimulá-la para ver se ela tem condições de desenvolver a oralidade. Muitas vezes eles demoram um pouquinho mais, mas eles desenvolvem, tá? Elisângela, uma dica é ver o que gosta. Geralmente o autista gosta de dinossauro, tubarão, gosta de carro, vê o que ele gosta. E a partir do que ele gosta, leva o que ele gosta para junto dele. Se é um dinossauro, pega um dinossauro e aí você trabalha com o dinossauro como se fosse um fantoche, falando com ele, né, conversando. Pergunta, qual é o seu nome? Eu sou o dinossauro, dá um nome para o dinossauro, cria uma historinha de forma que ele se sinta mais à vontade e mais atraído para o desenvolvimento da fala, tá? Geralmente funciona. Tenta ver se funciona e depois você avisa a gente para que a gente também possa, né, compartilhar esse conhecimento. A Faila, tenho 2 alunos extremamente sensíveis aos sons, que é o caso do autista. Quando eles são muito sensíveis aos sons, nós precisamos realmente tomar cuidado. Hoje, com as metodologias ativas, né, com aqueles métodos que a gente coloca as crianças para fazerem as coisas, para se organizarem, para produção, colocar o próprio corpo em movimento, isso gera muito barulho também. Então, o que que a gente precisa pensar? Ó, quem tem aluno que é muito sensível ao som, tenta organizar a sala de forma que essas atividades mais ativas sejam realizadas ao ar livre ou no pátio, porque aí o som se propaga, não fica tão acumulado. Quando a gente faz barulho dentro da sala de aula, esse barulho é maximizado. Então, tente para um ambiente aberto, para que esse som possa se propagar e o autista não fique tão sensível, tá? Tão irritado, né? Ao ponto de poder ter uma crise ou alguma coisa assim. A Grazi, minha criança tem dificuldade na concentração, porém não para. Ele sabe, ele sabe todas, fazer todas as com muita dificuldade, pois não consegue se concentrar. Muito agitado,
precisa sempre estar com algo na mão ou na boca e não se concentra, perde fácil o foco, ainda está em espera de laudo, suspeita de TDAH ou são traços de TDAH. Quantos anos essa criança tem, Grazi? Ela tem dificuldade na concentração. Coloca aí quantos anos ela tem. Sabe fazer todas as atividades. Perdão, ok. Tem 8. Grazi, ó, independente do laudo ou não, já comece a fazer intervenções com ele, dessa que a gente falou, da agenda, das atividades, né, com foco, dessas atividades que requerem um pouco mais de paciência, como o quebra-cabeça. Ele consegue fazer as coisas, né? Mas ele precisa se organizar para se concentrar. Pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Ele consegue fazer as coisas, mas ele não tem atenção e concentração. O que vai acontecer? Quando ele tiver um laudo, ele vai tomar um remédio. E aí o remédio vai ajudar nessa atenção e nessa concentração. Enquanto isso, Grazi, tenta fazer com ele esses jogos que exigem um pouquinho mais de paciência, mas coisas que ele goste. Não adianta dar coisa que ele não gosta, porque aí ele vai ficar mais irritado e vai se concentrar menos ainda. Então, enquanto ele não tem um laudo, não faz o uso da medicação, que aí a medicação sim, consegue ter uma ação nessa concentração, nesse foco, nesse ajuste atencional, tente fazer atividades com ele, como quebra-cabeça, empilhamento, encaixe, classificação, seriação, vê o que ele gosta e tente administrar coisas que exigem um pouco mais de paciência, porque a paciência também treina a atenção, essa atenção concentrada, né? De olhar para uma coisa, se concentrar para executar, tá bom? Mas eu acredito que isso vai dar certo. Eu sempre falo para vocês, uma criança com um traço atípico, a gente não tem uma receita, não tem. Por quê? Porque cada um é de um jeito. A gente não tem receita nem com a criança típica, né? É muito difícil, porque cada um, ó, tem um cérebrozinho, cada um habita um ilcinho dentro dele, né? Que tem vontades próprias, pensamentos, que tem preferências. Então, nós na educação não temos uma receita, mas nós temos sim alguns elementos que a gente precisa usar em todas as atividades. A primeira situação é ver quem é o meu aluno, entender quem é o meu aluno. Eu preciso saber o que ele gosta, o que o motiva, o que chama a atenção dele, independente quem seja. Então, essa é a primeira condição. Porque se eu entendo isso, eu entendo, né, que eu sou capaz de capturar a atenção dele. Porque, ó, eu sou o adulto da relação. Então, eu posso criar uma condição para que ele se prenda a mim, para que ele se prenda, né, do ponto de vista atencional naquilo que eu estou falando. E a partir do momento que ele se prende a mim em relação à atenção, que ele está me olhando, aí ele tem capacidade de aprendizagem. Então, eu preciso organizar mecanismos para que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, tenha atenção suficiente para ele vir para junto. Aqui tem a Grazi ainda, ó, TDAH e hiperatividade são parecidos os traços? Agitação, inquietação, falta de concentração? Entendi, obrigada. Grazi, ó, o TDAH, ele pode ser de 3 tipos, ou os 3 tipos juntos. Então, existe o TDAH, o transtorno, né? O nome é transtorno de atenção e hiperatividade. Então, pode ser mais forte, em um caso, por exemplo, a desatenção. A pessoa não presta atenção. Em outro caso, pode ser mais forte a impulsividade, né? Ele é impulsivo, ele age sem pensar. Em outros casos, pode ser mais forte
A hiperatividade, ele não para, ele não tem parada, ele senta, ele levanta, nunca tá bom no lugar, nunca tá bom. Então, os traços são diferentes e existem casos que são as três coisas juntas. Os TDAHs, quando criança, eles vão aprendendo a lidar com eles mesmos. E eles vão, aos poucos, buscando recursos próprios para que ele possa se entender. E a hora que ele está sentindo que ele está Bem perdendo. mais pertinho na minha boca. Olha, se você puder fechar o microfone, querida. E a hora que ele está na hora que ele está sentindo que ele está perdendo foco, ou que ele está sentindo, a hora que ele sente que ele está ficando irritado demais, ele já consegue fazer algumas coisas para melhorar. Por exemplo, meditação. Meditação é uma ótima coisa para o TDAH, sabe? Respirar. Como que a gente começa a meditação? Ó, colocando a nossa criança quietinha e pedindo para ela respirar pelo nariz e soltar pela boca, bem devagar. Comece fazendo isso, tá? Comece estimulando 10 vezes isso. Depois que todo mundo conseguir fazer isso, sem ficar as risadinhas, as conversinhas, faça isso e peça para eles colocar a mãozinha assim, ó, no peito, para sentir o ritmo do coração. Essa é uma meditação. É o início da meditação. Ela é ótima com TDAH, funciona bem com TDAH adulto, mas ele precisa treinar desde a infância. Então, a gente pode fazer algumas práticas nesse sentido também. Vai depender da sala que você tem. Se você tem uma sala que se envolve, que é motivada, você vai ter um sucesso na meditação. Agora, se você tem uma sala que conversa muito, que fica com gracinha nessa hora, você não vai conseguir ter esse sucesso, tá? A Fayla, trabalho em uma escola que atende crianças atípicas. Entre os períodos manhã e tarde, tenho 14 alunos, todos não verbal e com coordenação motora grossa e fina, super comprometida, mas adoram as atividades sensoriais. Olha aí, Fayla, leva esse povo para brincar no parquinho. O parquinho é um ótimo lugar para desenvolver coordenação motora grossa e fina. A coordenação motora grossa, a gente pode chamar de coordenação motora ampla também. Balanço, desenvolve, gangorra, escorrega. E a coordenação motora fina, a gente desenvolve com a manipulação da areia. Leve diferentes potinhos para brincar no parque, para pegar areia e colocar dentro do potinho, ó. Potinho com a boca grande, potinho com a boca bem pequenininha, tá? Ó. Então, você vai criando mecanismos, ó, esses potões aqui de achocolatado. Então, vai criando cenários para o desenvolvimento lúdico, né? Agora, é isso, usar a ludicidade a seu favor, e o parquinho é um ótimo lugar para a gente fazer coisas intencionais. Muitas vezes a gente leva para o parquinho só para brincadeira livre, e o parquinho é um ótimo lugar para fazer um negócio assim, ó, com objetivo, com critério, para buscar mesmo a intencionalidade que a gente deseja. Que bom que você gostou, Fayla. Pessoal, a gente, ó, matou o tempo. Estamos em 21 horas e 32 minutos. E eu quero pedir para o Júnior para me ajudar, que nós vamos fazer um sorteio de todo mundo que está aqui. Nós temos um combo dos cursos Meoliane, que são 3 cursos que envolve neurociência para professor, que é um curso que fala como é que o nosso cérebro, né, aprende a ler, a escrever, como o nosso cérebro aprende a falar. Então, são conhecimentos básicos para o professor. Que tipo de informação nós podemos dar para o nosso aluno primeiro, para que essa informação seja decodificada com eficiência, para depois ampliar os estímulos. É um curso bem gostoso, são aulas pequenas, curtas,
tem material didático, indicação de livro, filme, é muito gostoso mesmo. É um curso bem especial que eu adoro. Fiz com muito carinho este curso para professor, nessa linguagem que a gente gosta, nessa linguagem que é simples. Esse curso chama Neurociência para o Professor, e ele está no combo. O combo envolve 3 cursos. Então, Neurociência para o Professor, Estratégias Pedagógicas de Sucesso, que são essas estratégias que a gente conversou aqui, né? Mas não essas, outras, e que eu explico certinho com o Wilson, e vou falando sobre os lugares. E o terceiro curso do combo é um curso de neuroeducação, mas só sobre os transtornos de aprendizagem. Então, lá nós falamos sobre a dislexia, a desortografia, a descalculia e a disgrafia, a família Dis, eu chamo. Falamos sobre o autismo e também falamos sobre o TDAH, dando também dicas. E nós vamos fazer um sorteio. Quem está aqui na live, Júnior, se você puder me ajudar nesse sorteio. A última live que nós fizemos, quem ganhou foi a Samara. Ela está gostando bastante do curso. E hoje nós vamos sortear outro. Esses cursos, eles custam R$ 499 cada um, tá? E os 3 cursos, tá? Sairia mais ou menos R$ 1.500 e a pessoa ganha esses 3 cursos e cada um desses cursos tem um certificado de 120 horas. Esse certificado é um certificado classificado como livre pelo MEC e aí é assim, tem prefeitura que aceita esse certificado para a formação continuada de professores e tem prefeitura que não aceita. Então, para progressão continuada, que é aquele certificado que a gente apresenta e que melhora o nosso salário, vocês têm que perguntar na prefeitura se eles aceitam ou não. Isso depende do plano de carreira de vocês, do município mesmo, daquele que está escrito. Se o plano de carreira aceitar, então dá para vocês trabalharem com essa certificação na progressão continuada. Caso contrário, existe lá no plano de carreira descrito direitinho como é que tem que ser o curso para que vocês possam aproveitar na progressão continuada. Geralmente é assim, os municípios que aceitam, os cursos livres aceitam, e os municípios que não aceitam, acabam aceitando só a formação continuada que a própria Secretaria Municipal fornece, tá bom? Então, Júnior, vamos para o sorteio? Oi? Oi. Tô aqui. Eu vou... Gente, boa noite para todo mundo, tá? Eu vou só compartilhar minha tela aqui agora para conseguir mostrar o sorteio para vocês. E como eu fiz o esquema aqui, vou mostrar para a Mel também. Só um minutinho. Vamos lá, torcendo, hein? Vamos fazer uma batucada, gente? Gente, todo mundo vendo minha tela? Só me confirmem, por favor. Eu tô vendo. Ok. Perfeito. Gente, Eu assim, estou vendo. ok. Eu coloquei os nomes de todo mundo aqui, ó, na ordem alfabética e depois, quem foi entrando na reunião também, eu coloquei os nomes de vocês todos separados aqui por números, tá? Então, na ordem alfabética aqui, ó, de todo mundo que foi entrando na reunião, tá aqui os números de vocês. E aí eu vou sortear aqui online um número entre 1 e 34, que foi a quantidade total de pessoas que a gente teve no nosso maior pico na live. Tudo bem? E aí, o número que der, a gente vê aqui o nome da pessoa. Então, vamos lá. Coloquei uma contagem regressiva aqui para dar um pouquinho mais de emoção. Boa sorte para Torcendo, todos. gente. Torcendo e vamos lá. Uhul! Atenção, atenção, atenção. Vamos. Tananá. Uhul! Vamos ver, hein? O número sorteado foi 4. Vamos ver quem foi o número 4. Aparecida Custódio. Aparecida tá por aí? Cadê a Aparecida? Dá um ru, Aparecida. Cadê a Aparecida? Ela tá... Aparecida Custódio. Aparecida Custódio chamando. Você ganhou o sorteio. Cadê a Aparecida? Ó, ela tá aí, ó. Aparecida Custódio Santos. Aparecida tá por Ela aí? mesma.
É de Clementina, Cida. Mais uma. Viva! Uhul! Acorda, Cida. Parabéns! Olha aí! Muda. É isso aí, gente. Eu vou parar minha apresentação agora, tá bom? Mel, Muito obrigada, viu, pode- Júnior? de nada, aí você pode continuar aí já. Legal, gente. Aparecida. Ô, Aparecida, olha Oi, aí! Parabéns! obrigada. Obrigada. É que eu tô Querida, meio perdida aqui, não sei entrar direito, tá? Desculpa aí. não tem problema, querida. Depois você me dá um oi no WhatsApp que a gente vai te mandar o link para você entrar e ter acesso aos cursos Tá que, bom. que você Obrigada. ganhou, tá? Parabéns. E, Obrigada. pessoal, ó, esses 3 cursos que a Cida ganhou, que ela é lá de Clementina, nós vamos fazer uma oferta relâmpago também desses 3 cursos e vai durar só até amanhã, às 24 horas. Então, esses cursos, os 3, o combo, que sairia mais ou menos no valor de R$ 1.500, estão por R$ 499, pelo preço de um. Então, se alguém aqui do grupo tiver interesse, também pode entrar lá na página, que é o www.meloliane.br, né, Júnior? É isso? O site. E que lá dá para vocês verem É o que LP, Mel. Eu vou passar o link aqui no chat para todo mundo que quiser entrar. Ó. tá bom. Você passa, por favor? O Júnior me ajuda, gente. Olha aí, depois vocês me ajudam a dar palma para o Júnior aí? Todo mundo me ajuda? Uma palminha para o Júnior, porque ele é show, viu? Então, ó, o Júnior está colocando o É link isso, obrigado. aqui. Esse link já está o combo, vocês conseguem assistir uma apresentação que eu faço desse combo, tá? Com esses 3 cursos. E se alguém tiver interesse, fica também isso só para vocês que são do grupo, né? Porque são privilégios para quem está no grupo de trabalho, Mel Oliane. E assim que a gente tiver uma folguinha, que a gente tiver um tempinho, nós vamos fazer uma outra live. Dessa vez eu vou fazer no fim de semana e no horário um pouquinho mais cedo, porque tem uma galera lá de Portugal que tá louca para ficar aqui com a gente e que eles não conseguem por conta do fuso, que lá já é muito tarde. Então, provavelmente, não nesse sábado, no outro sábado, por volta das 2 da tarde, a gente vai estar aí com um novo tema e falando um pouquinho mais sobre essa neurociência aplicada para professor, que é tão apaixonante, que nos move e que, de fato, constrói caminhos mais curtos entre o nosso aluno, o aprendizado e o prazer da nossa prática pedagógica. Eu fico por aqui, deixo o meu beijo imenso para vocês e um desejo de uma linda semana e em breve a gente se vê novamente, tá bom? Um beijo grande, parabéns, viu, Aparecida? Fica aqui, ó, os parabéns de novo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Pode falar por aqui ou pode também chamar no privado. Eu estou fechando a live para a gente não estender no tempo, porque é dia de